Olá, eu sou Diego Amorim, seja muito bem-vindo ao Boletim a Mais com as principais notícias da manhã desta terça-feira, 13 de abril. Continua uma disputa acirrada nos bastidores aqui em Brasília envolvendo a CPI da Covid, que Luiz Roberto Barroso determinou que o Senado instalasse na semana passada. O senador Eduardo Girão conseguiu mais apoios para aquela proposta dele de CPI que mira estados e municípios e aumentou assim a pressão por uma ampliação do escopo das investigações. Isso ainda está em aberto, lembrando que amanhã, quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal vai analisar a decisão de Barroso da semana passada. Enquanto isso, o governo tenta de todas as formas jogar a CPI mais para frente. O senador Luiz do Carmo, que é aliado do Palácio do Planalto, apresentou hoje um requerimento de adiamento da instalação da comissão, alegando que CPI tem que ser presencial, no entender do senador Luiz do Carmo. Justamente para impedir os trabalhos da CPI, a tropa de choque do governo no Senado fala que o Congresso vai se transformar em um covidário se essa CPI for instalada agora. Ora, de repente, estão agora todos eles preocupados com o risco de contágio do vírus em meio a este momento da pandemia, coincidentemente, justamente no momento em que a CPI da Covid recebe essa determinação do Barroso para ser instalada no Senado. Antônio Anastasia, nos bastidores, aconselhou Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, a não incluir estados e municípios nas investigações da CPI da Covid, porque no entender de Anastasia e de outros senadores mais experientes também, isso feriria o regimento interno do Senado. De fato, os senadores já foram avisados de que não poderá ser incluído na investigação da CPI esse bojo aí de estados e municípios. Álvaro Dias, líder do Podemos, criticou essa visão, dizendo que esse parecer da área técnica atende a um pedido do próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Eu e o repórter Wilson Lima contamos para você que o governo já admite derrota com essa CPI e trabalha para frear Renan Calheiros e reduzir danos. Mário Sabino escreveu o texto, abro aspas, não há governabilidade a ser atrapalhada porque não há governo. Recomendo a você que faça a leitura desse texto do Mário Sabino, está lá em nosso site. O repórter CD Silva nos informou que o Wellington Dias promete ir ao Supremo Tribunal Federal se a Anvisa reprovar a importação da vacina russa contra a Covid, a Sputnik V. O repórter Renan Ramalho acompanha nesta tarde, em tempo real para você, leitor de um antagonista, o julgamento na segunda turma do Supremo Tribunal Federal sobre a Operação Pentite, que envolve, por exemplo, André Esteves e Guido Mantega. Essas são as principais notícias da manhã desta terça-feira. Um grande abraço para você, até amanhã e tchau!